Olá pessoal, hoje eu vou entrar no assunto polêmico, tá? E talvez eu esteja fazendo isso errado, porque esse assunto é tão polêmico que muita gente provavelmente vai deixar de seguir. E sobre o que nós vamos falando? Comunismo, tá? Comunismo. Comunismo é mais polêmico que mamilos. Comunismo falou bem de comunismo, falou mal de comunismo, a metade contrária já vai deixar. E eu vou tentar falar da coisa mais isenta possível, pelo menos que eu considero, sem tentar desagradar ninguém, mas tentando falar sobre a verdade. Vou falar sobre a resenha deste livro, Para Poder Viver, a jornada de uma garota norte-coreana para a liberdade em Yumi Park. Eu tinha muita expectativa sobre esse livro, porque muita gente tinha me recomendado. Ele é super bem avaliado, né, no Google Livros, super bem avaliado no Scoob. E eu tinha muita expectativa sobre esse livro. E é claro que eu estava com expectativa de que tudo que tivesse nesse livro fosse um relato absolutamente verdadeiro. Então eu li com a maior boa vontade de que esse livro fosse realmente um relato isento e verdadeiro sobre a Coreia do Norte. E foi com esse sentimento que eu comecei a ler o livro. E o livro, claro, evidentemente trata sobre a questão da ditadura norte-coreana, sobre a questão da repressão do governo sobre os cidadãos, e ela conta a fuga da Coreia do Norte, como que ela teve que subornar os guardas para atravessar a fronteira, atravessar o rio, ela estava doente, ela estava com a mãe dela e tudo mais, e toda a repressão que a família dela sofreu do regime norte-coreano, né? E então, só que a partir do meio do livro, assim, conforme, se você tiver um pouquinho de senso crítico sobre o que você está lendo, você percebe que ela entra em muitas contradições. Por exemplo, ela fala que um crime é passível de trabalhos forçados, de execução, e daí logo depois um parente dela comete aquele crime e ele ou nada acontece, ou ele fica preso uma semana, ou alguma coisa assim, e aí você fica tipo pensando, mas tem várias contradições ao longo da história, sabe? Ao longo da história que ela conta tem várias contradições. Mas o que mais me chamou a atenção foi um fato que eu vou ler aqui para vocês, tá? Ela fala assim: isso está mais ou menos no meio do livro, tá? Ela fala assim que houve uma grande escassez de fertilizantes depois da queda da União Soviética e o governo lançou uma campanha para preencher as lacunas dos fertilizantes com dejetos humanos, tá? E aí você continua a ler, e aí tem um relato da tia dela aqui, tá? Dizendo que ela não gosta que ninguém faça cocô fora de casa ou na escola, porque tem que levar as fezes para casa, porque um agente do governo passa coletando as fezes. Quando eu li isso daí, eu fiquei pensando, cara, será que isso é verdade? Tá? Fui pesquisar, e é claro que, como tudo que se trata da Coreia do Norte, é extremamente difícil de ser pesquisado, né? Extremamente difícil de ser achado. E aí eu caí sobre algumas críticas a esse livro, que são pessoas não são pessoas ligadas à Coreia do Norte, que falam sobre as contradições que tem nesse livro, tá? E aí você fica pensando, porra, mas o cara vai passar na casa das pessoas catando cocô. Ele vai pegar com a mão, com sacola. Como é que vai ser isso aí para colocar numa plantação? Será que isso é verdade? Né? É muito absurdo, né? Vocês concordam comigo que isso é muito absurdo para ser verdade? Concordam? Então foi com esse sentimento que eu comecei a pesquisar. E aí encontrei várias críticas a essa escritora Yumi Park e encontrei inclusive relatos dela falando que talvez ela tivesse uma experiência traumática, por isso o livro tenha sido exagerado, umas coisas ou outras estivessem imprecisas. E aí, do meio do livro, exatamente do meio do livro, onde tem essa passagem dos fertilizantes até o final, foi horrível ter motivação para continuar a ler o livro, porque depois que você coloca o olhar crítico sobre isso, você percebe muitas contradições e você começa a não acreditar em mais nada que está sendo tratado. Então esse livro foi uma experiência do sentido negativo, tá? Porque a gente tem o sentimento de querer saber qual é a verdade e aí você encontra uma mentira empilhada em cima da outra e a gente fica pensando, precisa disso? Precisa? Precisa mentir tanto para contar sobre a Coreia do Norte?
não dava para contar só o que ela viveu de verdade, trabalho mais isento, e aí eu ainda dou um crédito. Se a Yeon-mi tiver realmente uma imprecisão por um estresse traumático, alguma coisa, por que a Companhia das Letras, a editora e todo o seu corpo editorial não questionou ela isso e publicou esse livro? Então é de se pensar qual é o sentido desse livro, qual é o que eles queriam com esse livro, né? Porque eu ainda dou a dúvida para a escritora falar assim que ela poderia estar cometendo algum equívoco, mas por que o corpo editorial não se questionou sobre isso? Então, esse é uma contraindicação super forte, porque a gente tem que buscar a verdade, né? E quando a gente encontra um livro assim, onde só tem coisas imprecisas e difíceis de serem entendidas e difíceis de serem pesquisadas, a gente se dá conta que a gente está perdendo o nosso tempo. E esse livro não é pequeno, tá? Esse livro ele é grossão. Eu li ele eletrônico, mas ele tem acho que umas 400 páginas. E foi muito difícil de terminar de ler esse livro depois dessa história dos agentes do governo indo catar cocô na casa das pessoas. Era muito mais fácil ir lá e pegar no esgoto do que ficar passando um agente. Percebam o seguinte, que essa galera que passa essas mentiras, eles na verdade eles estão reforçando a ideia do comunismo como um sistema eficiente. Porque é impossível que um governo consiga passar na casa das pessoas diariamente e catar cocô das pessoas. Isso só um governo muito eficiente para conseguir fazer um controle desse tamanho. Entende como isso reforça o outro lado? Reforça o outro lado. Porque quando você fala que tem um regime que consegue fazer tal coisa, como ela relata que as pessoas acreditam que o Kim Jong-un é uma divindade e que se ele morrer o sol vai parar e etc., eles estão reforçando a capacidade e a eficiência do comunismo. E eu acho que não é isso que eles querem. Então, eu acho que não precisava desse tipo de coisa. Beleza? Entrei no assunto polêmico, não me isentei, falei o que eu acho e espero o comentário de vocês. Se você não gosta, se você acha, esse cara é um comunista, é um petista, é um. Pode se sentir à vontade de ir embora. Eu estou falando que eu me baseio na verdade. Beleza? Valeu, galera. Até mais.